Amém, irmãos? Vamos para a terceira parte do tema O Caminho para as Conquistas da Vida. 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 23. 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Todos abençoados, já acharam? Então acompanhe a leitura do texto sagrado. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. O rei vai lhe dar a filha como esposa, ele vai se tornar genro do rei. O rei vai acumular esse homem de muitas riquezas, e toda a sua família será isenta de impostos em Israel. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito mais uma vez nessa noite. Oremos ao Deus bendito, em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, como é bom nós estarmos aqui reunidos, Senhor. Nós somos pessoas extremamente privilegiadas, porque a maioria da população do nosso país, nesse momento, já está em casa. Muitos já defronte de uma televisão, assistindo novela, recebendo muitas das vezes um vômito dentro da sua própria casa. Outros estão nas mesas dos bares, tomando umas e outras. Tem gente que está de bate-papo com os amigos. E nós estamos aqui. Estamos aqui para ouvir a tua voz. Aquela mesma voz que Moisés ouviu. Aquela mesma voz que Adão ouviu lá no jardim do Éden. Aquela voz que Davi ouviu, que Samuel ouviu, que o apóstolo Paulo ouviu, e que nós também ouvimos e temos ouvido dia após dia, culto após culto. Aquela voz que nos acalma, aquela voz que nos ensina os retos e verdadeiros caminhos, aquela voz que nos ensina como proceder para que nós sejamos pessoas vitoriosas, para que possamos ter muitas conquistas ao longo da nossa vida. Então fala conosco nessa noite, fala com os teus eleitos, com os teus pequeninos. Usa o teu servo, o teu pastor. Dá-me a sabedoria, capacita-me, Senhor, pela unção do teu Espírito Santo, para que eu possa nessa noite explanar a tua palavra, falar a tua verdade,
para que o teu nome seja engrandecido e o teu povo fortalecido, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém, e amém, e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu disse aqui na primeira mensagem desta série de 5 noites maravilhosas da graça de Deus, que Davi, mas eu disse aqui, você deve estar lembrado, falei na primeira noite, depois falei, eu acho que na segunda noite também, que Davi era de uma família muito pobre. Davi era um jovem que tomava conta das ovelhas do seu pai, uma família pobre que residia ali nas imediações de Belém. E humanamente falando, não havia perspectivas de Davi mudar de vida. Você vê, hoje, depois de tantos séculos, Belém ainda é uma cidade pequenininha. Pequenina. Agora imagine no tempo desse homem aqui. Como é que não era? Que província não era Belém? Que perspectiva tinha? Não, a tendência natural era que ele vivesse a vida como pastor de ovelhas. Só que um dia, o pai dele o chama e diz: olha, vai ver como estão os teus irmãos. Os irmãos deles eram soldados do exército do rei Saul, do exército de Israel. Leva pães e queijo para os teus irmãos, para o comandante da guarda. E quando Davi chega lá, Deus põe diante dele uma grande oportunidade para ele mudar de vida. Ele chega lá e se depara com um cenário de um gigante filisteu desafiando o povo de Israel. E o povo dizendo: olha, quem matar esse homem, o rei vai lhe dar a filha como esposa, o rei vai lhe acumular de muitas riquezas, o rei vai isentar toda a sua família de pagar impostos aqui em Israel. E o que eu acho interessante é ver como é que Davi enxergou que ali estava uma oportunidade de Deus para a vida dele. Porque quando ele soube que quem vencesse Golias se tornaria genro do rei, ganharia muitas riquezas, teria sua vida completamente mudada, esse rapaz aqui não titubeou, ele agarrou essa oportunidade e ele decide firmemente enfrentar o gigante. Quer dizer, ele teve visão. Ele disse: puxa vida, isso não é obra do acaso, não existe acaso. Se eu chego aqui e está uma situação dessa, e eu tenho uma fé tremenda em Deus, e está todo mundo com medo, e está todo mundo acovardado, e eu não tenho medo, e eu tenho coragem, eu sei que Deus me dará vitória. Isso é uma oportunidade que Deus está me concedendo. Ele enxerga isso. Você tem enxergado as oportunidades que Deus tem colocado na tua frente, na tua vida? Você tem enxergado isso? Davi enxergou, decidiu enfrentar o gigante. Agora, é importante que você observe que até este momento, Davi não tinha ambição de se tornar genro de rei nenhum. Davi não tinha ambição de adquirir grandes riquezas. Isso não se passava pela cabeça dele. Ele era um jovem, 16 anos, 17 anos, que cuidava das ovelhas do pai, acostumado com a vida simples. Então, ele passa a ter isso como alvo, a ter isso como um sonho, a partir do momento que Deus colocou diante dele a oportunidade. Aí ele passou. Aí ele disse: não, agora eu vou ter isso como alvo, agora eu vou ter isso como sonho, porque eu estou enxergando isso como uma oportunidade de Deus. Aí eu pergunto mais uma vez: quais são as oportunidades que Deus tem colocado diante de você? Quais são as oportunidades? Você tem enxergado isso? Você tem enxergado com olhos espirituais as oportunidades que Deus tem posto diante de você? E mais do que isso, você tem agarrado as oportunidades que Deus te dá com unhas e dentes? Pastor, eu nem lembro se Deus colocou alguma oportunidade na minha vida. Você nem lembra. Você nunca enxergou isso aqui que ele enxergou. Olha, Davi, quando viu a oportunidade, ele agarrou. Ele sabia que não seria fácil. Ele tinha absoluta consciência que tinha um problemão diante dele, que não era um problema pequeno.
que ele tinha diante dele um obstáculo dificílimo, que era um gigante filisteu, um guerreiro experiente, e ele, um jovem que nem idade para servir o exército tinha ainda. Ele sabia de tudo isso. Olha, irmãos, os problemas e os obstáculos fazem parte do dia a dia da vida. Problemas e obstáculos você sempre vai ter, eu sempre vou ter, nós sempre teremos. Eles sempre existiram, desde que o mundo é mundo, e sempre vão existir. O problema é que a grande maioria do povo de Deus não tem sido ensinado, infelizmente, sobre a necessidade de estar preparado para enfrentar os problemas, para enfrentar os obstáculos da vida e vencê-los. 90% do povo de Deus não está preparado para isso. Os pastores dizem assim: você crê em Jesus? Creio. Você crê em Deus? Creio. Você crê na palavra? Então a partir de hoje tudo vai ser maravilhoso na tua vida. É mentira. Vem muita luta. Até porque sem lutas não há vitórias. Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas não temas, porque eu venci o mundo. É por isso que a maioria diz que crê em Deus, diz que tem fé, mas quando eles se veem diante dos problemas, olha, ficam todo mundo baratinado, não sabe o que fazer, ficam perturbados, ficam intimidados, a maioria se acovarda, joga logo a toalha, porque não está preparado para enfrentar problemas. O povo é ensinado a viver uma vida de moleza. Não, tudo vai ser fácil. A partir de agora, você vai viver um mar de rosa. Onde é que está isso aqui na Bíblia? Aí o cara fica com essa coisa na cabeça, que tudo vai ser fácil, que tudo é um mar de rosa, que agora é só bênçãos e bênçãos e bênçãos, que não vai ter mais problema, não vai ter mais dificuldade, as portas vão se abrir tudo automaticamente. Aí na primeira porta fechada que ele se depara, ele diz: ué, cadê Deus? E não sabe como agir, não sabe o que fazer. Então esse exemplo aqui de Davi é muito emblemático. Davi sabia que tinha um problemão diante dele. Ele sabia que ali estava um obstáculo tremendo, mas ele estava absolutamente consciente que tinha que enfrentar aquele problema e tinha que derrotar o gigante. Amém? Enquanto todo o exército de Israel, todo o exército de Saul estava lá acovardado, todo mundo com medo, todo mundo de cabeça baixa, Davi fez aquilo que eles deveriam ter feito. E não fizeram. Ele toma a decisão de enfrentar o problema que era o gigante. Eu tenho um problema diante de mim. Mas se eu enfrentar esse problema, olha, eu vou ter um resultado extraordinário. Eu vou ter um resultado fantástico. Então, meus irmãos, quando você se deparar com problemas, enfrente os problemas. Não fuja dos problemas. Porque não adianta você ter um problema e ficar só olhando para o problema, só se lamentando, murmurando, chorando. Não. É preciso que você faça algo, é preciso que você tome uma atitude, é preciso que você enfrente o problema, é preciso que você transponha o obstáculo que está surgindo no teu caminho. Então, não tema os problemas da vida, enfrente-os. Amém? Enfrente-os. Quais os problemas que você está enfrentando na tua vida hoje? Faça um pequeno exame da tua vida. O vício de um filho viciado em drogas, o teu problema é uma doença, são dívidas, é um problema no teu casamento. Enfrente o problema. Você tem uma fé, você tem um Deus que pode todas as coisas. Então enfrente, porque se você não enfrentar, você não vai conquistar nada, absolutamente nada. Tem um exemplo que eu acho espetacular, que está lá no livro de Marcos, que ilustra muito isso que nós estamos falando aqui agora. Marcos, capítulo 4, Mateus, Marcos,
versículo 35 em diante. Olha só. Encontraram? Então vou ler. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, falando com os discípulos: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Interessante. Jesus entra no barco com os discípulos, diz: olha, vamos passar para outra margem do mar. Quer dizer que o destino deles era atravessar aquele mar da Galileia e chegar na outra margem. Está aqui escrito. O alvo era chegar lá no outro lado, lá na outra margem. Entram no barco e vão. Parecia uma travessia tranquila. Você gasta de barco uns 45 minutos para atravessar o mar da Galileia, sem problema. Só que de repente surge um problema, surge um obstáculo. De repente um grande temporal de vento e o barquinho começa a se encher de água e corre o risco de afundar e todos morrerem afogados. Olha, na hora do problema não tiveram fé para chegar ao destino, não tomaram nenhuma atitude. Correram: Jesus, acorda, desperta, o Senhor não se importa que a gente morra afogado. Foi preciso Jesus intervir, dar-lhes uma severa repreensão. Por que sois assim tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Por que vocês não resolveram a coisa? Por que vocês não tomaram uma atitude de confiança em Deus? Irmãos, você também tem um destino. Eu também tenho um destino. Ao longo da vida, todos nós temos alvos a alcançar. Aqui nesse momento, o destino deles era chegar na outra margem. O alvo era chegar no outro lado do mar. Você também tem alvos, eu também tenho alvos. Desde que nós nos entendemos por gente, que a gente começa a determinar alvos, aonde a gente quer chegar, onde a gente pretende alcançar, objetivos, sonhos. Agora preste atenção numa coisa: essas ondas e esses ventos aqui representam os obstáculos, representam as dificuldades que vão surgindo ao longo da nossa jornada, tentando impedir que você alcance o teu objetivo, que eu alcance o meu objetivo, seja ele qual for. Isso aqui tem um simbolismo. Então não se iluda. Sempre antes das nossas conquistas vão surgir obstáculos, vão surgir gigantes, vão aparecer problemas que precisam serem vencidos. Vão surgir obstáculos que você precisa transpô-los. Não se iluda. Você tem que superar aquela barreira que vai surgir para impedir de você chegar aonde você determinou chegar. Há sempre uma pedra no meio do caminho, querido. A vida é assim. Não adianta se iludir, porque é assim. Tem sempre uma sucessão de barreiras que vai se colocando diante da gente, tentando impedir as nossas conquistas, tentando impedir que a gente alcance os nossos alvos, tentando impedir que nós alcancemos os nossos objetivos. Então, transpor todas essas barreiras é fundamental para você chegar onde você pretende chegar. Não tem outro jeito. Às vezes, são obstáculos que são colocados diante de nós por pessoas más, pessoas mal intencionadas,
com o objetivo de nos prejudicar, com o objetivo de nos fazer parar, com o objetivo de nos fazer retroceder. Quantas vezes isso acontece? Mas, outras vezes, esses obstáculos são inerentes àquilo que nós precisamos conquistar. Eu disse, eu acho que no culto de ontem, por exemplo, você diz, o meu objetivo é entrar para cursar uma faculdade. Qual é um obstáculo que é inerente a toda pessoa que quer fazer uma faculdade? O vestibular. Olha o obstáculo que fica diante de você. Você vai ter que... A concorrência é grande. Você vai ter que disputar o número de vagas com um monte de gente que também quer fazer faculdade. Então é um obstáculo inerente ao que você quer conquistar. Então, os obstáculos, irmãos, são parte integrante do meu dia a dia, do teu dia a dia. Enquanto nós estivermos vivos neste corpo de carne, vamos ter que enfrentar lutas. Diga para o teu irmão, enquanto você estiver vivo, vai ter que enfrentar lutas, meu irmão. Diga, se liga. Diga, abre teu olho. E tem mais, completa a informação. Quando termina uma luta, começa outra, viu? Pastor, mas é mesmo assim? Mas disseram para mim que depois que eu criei em Jesus, a vida seria um mar de rosa. Te enganaram. Mentiram para você. Não. Termina uma luta, começa outra luta. Por isso que eu disse aqui, vou repetir. Só existe uma maneira de você conquistar a vitória. Enfrente os problemas. Supere os obstáculos. Vença problemas e obstáculos em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão? Não tem outro jeito. Não faça como a grande maioria das pessoas que não querem enfrentar os desafios da vida. Olha, é impressionante, a maioria das pessoas não quer enfrentar desafio, mas a vida é cheia de desafio. Surge um problema, a pessoa quer empurrar o problema com a barriga, como se agindo assim, o problema fosse se resolver sozinho. Não, eu vou empurrando com a barriga, não vou enfrentar, vou dar tempo ao tempo, quem sabe de repente o problema desaparece. Olha, não faça isso. Enfrente o problema, seja ele qual for. Porque se ao invés de você enfrentar o problema, você vai empurrando o problema com a barriga, a tendência, irmão, é que com o passar do tempo, o problema se torne pior. O problema se torne mais grave, mais difícil. Por exemplo, se o problema é uma dívida, comprou demais, usou cartão de crédito irresponsavelmente, não pode pagar e começa a vir juros sobre juros, começa a criar aquela bola de neve. Corra e enfrente o problema. Vá na operadora e diga, olha, eu estou enrascado, não posso pagar, está aqui meu cartão, quero fazer um acordo. Na hora que ele faz um acordo, parou ali. Não vai mais botar juros sobre juros. Aí o cara disse, não, quer que eu não posso fazer nada, eu vou dar um tempo, quem sabe lá na frente, Deus sorria para mim, e eu ganho uma grana. Sabe quantas vezes você vai pagar? Nunca. Se o problema é uma doença, procure um médico para se tratar. Porque se você vai deixando para lá, a tendência é a doença se agravar. E se tornar até uma doença que te mate, que não tenha cura. Porque você não resolve, você fica com medo. Eu não gosto de ir médico, eu estou sentindo uma coisa aqui, eu tenho tanto medo. Você tem medo de quê? Tem gente que morre por causa disso. Se o problema é no teu casamento, chama teu marido, chama tua esposa, senta, busca uma solução para aquele problema. Para tudo tem solução. Porque se você deixar o problema se agravar, pode destruir teu casamento. Pode não ter mais solução. Aqui mesmo no livro de Marcos,
Tem outro exemplo maravilhoso para a nossa vida, no capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 24 em diante. Ok? Lá vai. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo, está curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, consciente que tinha sido curada, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, o teu jejum te salvou. Vai nessa. Vai esperar que jejum vai te salvar? Vai esperar que jejum vai fazer alguma coisa? Eu fico com dó do povo evangélico. Não porque eu estou jejuando. Irmão, Deus já te abençoou naquele caso? Não, faz um jejum. O jejum move a mão de Deus, como se Deus fosse movido a jejum. Uma mania de querer mandar em Deus, né? Do homem querer mandar em Deus. Filha, as tuas vigílias te salvaram. Essa mulher não fez jejum, essa mulher não fez vigília, essa mulher não foi atrás de falso pastor, de picareta sem vergonha, fazer fogueira santa, dar R$1.000 para ser curada. Essa mulher agiu por fé. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode tudo. Se eu tão somente tocar nele, eu não preciso nem contar para ele o meu problema. Eu ficarei curada. Por isso que Jesus, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Irmãos, essa mulher vinha sofrendo de uma hemorragia há 12 anos. Dá para você pensar um pouquinho aí o que representa 12 anos? Não era há 12 semanas, não era há 12 meses, era 12 anos. Ora, é óbvio, uma pessoa que vem sofrendo há 12 anos de uma doença tão grave, ela tinha como alvo o quê? Ser curada. Recuperar a sua saúde. Só que eu disse ainda há pouco, você lembra, que antes das nossas conquistas, sempre vão surgir o quê? Obstáculos. Sempre. Antes de qualquer conquista, vão aparecer dificuldades, vão aparecer problemas, vão aparecer barreiras, vão aparecer obstáculos. Porque se prega muito sobre a cura dessa mulher aqui, se fala muito da fé maravilhosa que essa mulher tinha, mas quase você não vê um pastor dando destaque aos obstáculos que essa mulher teve que enfrentar e vencer até conquistar a cura. Só se fala, tinha fé, ela tocou na orla do vestido de Jesus, aí os picaretas dizem assim: olha, vamos fazer a campanha do vestido de Jesus, compra um pano vermelho ali no beco da poeira, bota pendurado, isso aqui é a orla do vestido, você vai tocar e vai ser abençoado. Vai nessa que você vai ver onde é que você vai parar. Então, quase não se dá destaque aos muitos obstáculos que ela teve que enfrentar, que ela teve que vencer, até conquistar a cura. Irmãos, essa mulher enfrentou muitos obstáculos. Talvez problemas que muitos de nós estejamos enfrentando hoje, ou talvez problemas que muitos de nós vamos enfrentar ainda lá na frente. Dá para você imaginar aí na tua mente
Como é que estava a situação física desta mulher depois de 12 anos sofrendo uma hemorragia? Dá para você imaginar? A minha esposa, a pastora Sandra Eli, passou por um problema de uma artéria que se rompeu no abdômen, talvez uma pancada. Teve hemorragia. Olha, um Deus nos acuda no hospital. Os médicos tudo louco, 22 dias de UTI. Ela definhando. Os médicos diziam, olha, vai morrer. Olha, é gravíssimo. E foram só 22 dias. E essa mulher, 12 anos. Claro que ela estava fraca. Claro que essa mulher estava com uma anemia profunda, extremamente debilitada. Então esse foi o primeiro obstáculo que ela teve que enfrentar, a sua fraqueza. Esse é o primeiro obstáculo. Todos nós aqui temos fraqueza, irmãos. E as nossas fraquezas são obstáculos que tentam impedir as nossas conquistas. Você tem fraqueza, eu tenho fraquezas, todos nós temos. Ninguém pode dizer eu não tenho. Não existe super-homem, não existe super-mulher, não existe crentarrão, não existe aqui na Bíblia. Então qual é a tua fraqueza? Pode ser uma timidez, pode ser um problema emocional, pode ser. Olha, eu tive que vencer a timidez, você sabia disso? Você me vê hoje assim falando, com tanta desenvoltura. Olha, eu era extremamente tímido. Até para ir ver atender um anúncio de emprego, era um Deus nos acuda. Para mim era uma morte. Eu estava desempregado, pegava o anúncio, ia. Chegava lá, dava uma olhadinha assim, ih, caramba. Tinha umas 20, 30 pessoas, eu voltava e ia embora para casa. Não tinha coragem de enfrentar. Não tinha mesmo. Eu enfrentei isso e venci, querido. Eu tive que vencer esse obstáculo. Senão, como é que eu ia poder obter conquistas na minha vida? Como é que era possível? Como é que eu poderia? Então, esse é o primeiro obstáculo. O segundo obstáculo que esta mulher aqui teve que enfrentar foi o preconceito social. Terrível. E no nosso Brasil, então, a coisa é preta. Volte um pouco atrás no versículo 21. Versículo 21, no mesmo capítulo 5, só que o versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Quer dizer que nesse momento aqui, Jesus estava indo na direção da casa de Jairo, que a Bíblia diz, um dos principais da sinagoga. Você vê, esse Jairo era um cara tão importante, que o nome dele está aqui registrado na Bíblia. Está aqui identificado. Só que esta mulher não é identificada. Ela é citada apenas como uma certa mulher. Só isso. Porque na cultura judaica, meu irmão, a mulher era como se fosse um objeto. A mulher não tinha valor nenhum. Para você ter uma ideia, na cultura judaica, a mulher só podia estudar até os 7 anos de idade. O homem não, o homem podia ir em frente. A mulher só até os 7 anos. A mulher não podia estudar a Torá. Os rabinos diziam, é melhor queimar a Torá do que ensiná-la a uma mulher. Não podia conversar com um homem de público. Você já imaginou que preconceito desgraçado
para uma mulher, né? Então, o preconceito contra a mulher é uma coisa terrível. Só que, para complicar mais ainda a situação, a lei judaica dizia que se uma mulher tivesse uma hemorragia constante, ela não podia conviver com a sociedade. Ela tinha que ser colocada num lugar afastado da cidade. Como fazia com os leprosos. Está com lepra, afasta. Que eles achavam que era uma doença contagiosa, que podia contaminar toda a sociedade. Afastava. E se alguém se aproximasse de onde os leprosos ficavam, o leproso tinha que gritar: imundo, imundo, sou imundo, não se aproxime. A mesma coisa era assim, aqui, ó. Era obrigado a viver isolada. Olha, meu irmão, como o irmão ali falou, preconceito é uma coisa terrível. Nós vivemos numa sociedade extremamente preconceituosa. Tem preconceito por causa da cor, tem preconceito por causa do peso, tem preconceito por causa da religião, tem preconceito por causa do cabelo, tem preconceito por causa da posição social, tem preconceito por causa da nacionalidade. Então eu quero dizer para você, não deixe nenhum tipo de preconceito te dominar. Porque se você se render diante de qualquer preconceito, você vai ter complexo de inferioridade, você vai ter baixa autoestima, isso vai inibir o potencial que você tem, você vai se achar inferior, você não vai mais conseguir tomar atitudes. Olha, é cruel. Toda pessoa que se deixa dominar pelo preconceito, ela se sente inferior aos outros. É terrível. Ela se sente sem condições. Um zero à esquerda. Abatida, como o irmão Alita falou. E aí como é que uma pessoa assim vai vencer? Me diga. Como é que uma pessoa assim vai vencer? Então, o preconceito foi o segundo obstáculo que ela teve que enfrentar. Você já imaginou se a turma identifica que ela era a mulher hemorrágica e começa a gritar: está aqui, está desobedecendo a lei, apedreja, mata, arrebenta. Porque era assim que tem que fazer. Ela enfrentou esse obstáculo aqui, ó. O terceiro obstáculo foi o tempo de duração do problema que ela estava vivendo. A hemorragia já durava quanto tempo? 12 anos. Quanto tempo faz que você está enfrentando um problema na tua vida? Pastor, é o seguinte, pastor, eu estou enfrentando um problema, já fazem 6 meses, pastor. 6 meses, eu acho que Deus não está se preocupando mais comigo, eu vou à igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Olha, pastor, já estou pronto para desistir. Com 6 meses, ó. Irmãos, olha, ao longo desses 30 anos que eu tenho de vida ministerial, como eu tenho visto, meu irmão, que às vezes, mal a pessoa começa a enfrentar uma luta, já está pensando em desistir. Mal começa a enfrentar a luta, só porque o problema está demorando um pouco mais, já quer entregar os pontos, já quer desistir de alcançar o alvo, já desiste de conquistar aquele sonho. Não está demorando, não está muito difícil, não, eu vou parar, não, eu vou partir para outra. Como eu tenho visto isso ao longo da vida. E as pessoas que assim procedem, terminam como derrotadas. Nunca conquistam nada. Em Provérbios, capítulo 24, Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Olha o que o Espírito Santo diz. Encontraram? Todos? Então vou ler. Se te mostras fraco,
no dia da angústia, a tua força é pequena. Se você se mostra fraco na hora do problema, na hora do obstáculo, na hora da dificuldade, a tua força não existe, a tua fé é falsa. É uma fé fingida, é isso que ele está dizendo. Olha, eu vou dizer uma coisa, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Essa coisa de enfrentar o tempo do problema é um obstáculo que todos nós precisamos vencer. É você enfrentar o problema independente do tempo que ele dure. Independente. Porque às vezes, irmãos, vem um sofrimento sobre a nossa vida que demora para sair. Às vezes se levanta uma dificuldade que leva tempo para você remover aquela dificuldade, para você transpor aquela barreira. Olha, eu já disse aqui nos cultos anteriores, eu cheguei ao ápice da minha vida profissional quando eu estava na Nuclebras, na Nuclep. Só que até chegar ali, esse pastor que vos fala sofreu as pampas. Eu morei no Morro do Juramento, no Rio de Janeiro. Passei fome. Quando eu digo passar fome, não é como alguns dizem, não. Eu passei fome, tinha dias que eu comia só arroz e ovo e feijão. Isso não é fome, isso é banquete. Quando eu digo passar fome, é fome mesmo. Da mamãe dizer, olha, mamãe depois vai dar um jeito, hoje a gente vai comer isso aqui, tá? Pegar farinha, misturar com açúcar e dar num copinho para a gente comer e dizer, toma água para inchar e dar a sensação de... Puxa vida. Comecei a trabalhar como servente de fábrica. E naquela época, eu era ainda de menor, tinha um salário mínimo especial para o menor. Hoje não tem mais, não. Naquela época tinha, era como se fosse hoje. Se fosse hoje, era assim, salário mínimo. Quanto é o salário mínimo hoje? 622? 622. Aí o cara é de menor, o salário mínimo era 400. Ainda tem hoje jovem aprendiz, né? Jovem aprendiz. Sofri preconceito de ser nordestino. O que hoje chama de bullying. Eu sofri naquela época. Todo mundo tirava sarro com a minha cara. Chegou o Paraíba. Como é que é, Paraíba? Como é que é, cabeça chata? Acordava 3:30 da manhã, pegava 3 ônibus até chegar no meu trabalho. Quantas vezes, meu irmão, na hora do almoço, ia pegar minha marmita que mamãe fazia com todo carinho. A maioria das vezes era um arrozinho com ovo frito. Mas quando dava a condição de botava um feijãozinho, ficava todo feliz, né? Aí quando ia pegar a marmita, tem como é que chama? Estufa, né? Para botar as marmitas, né? Quando eu ia pegar, que abria, azedava. Puxa, imagina. Você acordou 3:30 da manhã. Chega meio-dia, numa fome, você quer comer até pedra, até tijolo. Aí você pega a marmita e azedou, meu irmão. Tinha que passar o resto do dia com fome. Tomando água, para acalmar, que ficava doendo de fome, dor de fome. Era o dia inteiro com fome, irmã. Algumas vezes, ai, como eu me lembro, pegava aquele ônibus lotado, parecia lata de sardinha, e eu com a marmita, mamãe embrulhava um papel, aquele papel grosso de padaria, de embrulho, né? E eu segurando aqui, sentia alguma coisa estranha. O caldo do feijão descendo mesmo. Pensa, dentro do ônibus cheio. Na Nuclebras, não. Ganhava um salário alto. Tinha ônibus leito.
que pegava todos os funcionários em casa, pegava na porta de casa e deixava na porta de casa. Ônibus leito, com ar-condicionado, maior mordomia do mundo. Pegava no serviço 7h30 da manhã, quando dava 7h40, já vinham umas senhoras do restaurante servindo café com sanduíche para todos os funcionários. Olha que mordomia. Trabalhava numa sala luxuosa, um ambiente espetacular. O dia inteiro, de lado da mesa, uma garrafa de café, uma garrafa de chá, o dia todo. Acabou, ligava, por favor, pode trocar aqui para encher as minhas garrafas? Acabou o chá, acabou o café, a mulher vinha, trocava. Mas olha, mas até eu chegar nesse ponto, os anos de adversidade foram longos, viu? Longos. Não foram curtos, não. Muito longos. Até chegar onde eu cheguei. Bom, vamos voltar lá em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Versículo 25 e 26. Agora, o quarto obstáculo que esta mulher teve que enfrentar foi exatamente ela chegar no ápice do sofrimento, no ápice da adversidade. Olha só. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Pasmem, ela gastou tudo que ela possuía, porque quando você tem uma doença grave, meu irmão, você gasta o que tem e o que não tem. Você quer a saúde, você quer ficar curado. Se alguém disser assim, olha, tem um médico ali que tem a solução, você já foi em tudo quanto é médico, e disser para você, é 10 mil a consulta, se você tiver um automóvel, uma coisa, você vende e vai para o médico, porque você quer a cura. Você quer se livrar do sofrimento. Gastou tudo que possuía, vendeu os bens, vendeu a joia, tirou o dinheiro da poupança, gastou tudo. Mas o texto diz que o problema piorou. A situação se agravou. Às vezes você está lutando o tempo todo, você luta daqui, luta dacolá, o tempo vai passando e a situação, ao invés de melhorar, piora. Já passou por isso? Tem um problema, você luta e não vê solução, parece que a coisa piorou. Olha, irmãos, numa hora dessa, você tem que ser muito forte. Você não pode se entregar, você tem que ir em frente, você tem que perseverar. Tem gente que nessas horas desiste. Não, eu vou parar de lutar, não tem jeito mesmo, Deus está vendo há quanto tempo eu estou lutando, ao invés do problema ser solucionado, está ficando cada dia pior, eu vou parar. Olha, isso é um obstáculo terrível. Terrível. Você chega no ápice do problema, no ápice do sofrimento e da dor. Pastor, eu vou desistir de lutar pelo meu filho, que é problemático, eu vou desistir de lutar pelo meu casamento, eu vou desistir de lutar pela minha profissão, eu vou desistir de lutar de fazer faculdade, eu vou desistir desse negócio que eu comecei, está tudo muito difícil. Esse é um obstáculo terrível, que pouca gente tem coragem de enfrentar e vencer. Pouca gente. E para terminar, eu quero dizer que outro obstáculo que essa mulher teve que enfrentar foi a multidão, essa multidão aqui, ó. Essa multidão, ela simboliza alguma coisa que talvez esteja acima das tuas forças, alguma coisa que está além da tua capacidade, mas que você tem que enfrentar. Pela fé. Eu não sei se você já enfrentou uma multidão. Eu já enfrentei. É uma coisa terrível. É desesperador. Em 1993,
eu decidi pegar os meus 2 filhos, os 2 mais velhos, o Rodrigo e o Rafael, e levá-los ao estádio do Arruda, em Recife, para ver a seleção brasileira de futebol jogar. Era o jogo Brasil e Colômbia, ou Bolívia, não lembro, pelas eliminatórias da Copa de 94. Era um jogo decisivo. O Brasil perdeu, acho que foi na Bolívia. Precisava ganhar o jogo. Aquele clima, se não ganha, não vai para a Copa e não sei o quê. E eu sempre gostei de futebol. Nesse dia, tive a péssima ideia de dizer, eu vou levar as crianças para ver a seleção brasileira jogar. E lá vou eu com os 2. Quer dizer, 93, faz quantos anos atrás? 19 anos, 20 anos. Rodrigo tem 27. Rafael tem 26, né, Fernanda? Um tinha 7 anos, outro tinha 6. 7 e 8. Um tinha 8, outro tinha 7. Quer dizer, mais ou menos o tamanho do meu neto, Carlinhos. Aí lá vou eu com os 2. Peguei meu carro, feliz, porque ia mostrar a seleção brasileira para ele. Quando eu chego no estádio do Arruda, para entrar no estádio, comprei os ingressos. Pense numa multidão. Só que não tinha aberto ainda os portões. Aí estava aquele monte de gente ali, sabe? Multidão, mas ainda estava para ficar mais ou menos, né? Não estava a lata de sardinha. Mas daqui a pouco, meu irmão, aí abre os portões. Eu estava numa distância como se fosse daqui para aquela porta da igreja. A multidão veio e fechou. Meu irmão, eu com os meninos pequenos, e todo mundo empurrando, e eu ia suspenso assim. Ainda bem que eu não tenho o peso que eu tenho hoje, né? E começou a empurrar. E as crianças gritando. Aquela coisa abafada. Eu digo, pronto, eu pensei que meus filhos iam morrer naquela hora. Eu fiquei num desespero, meu irmão. Aí foi se aproximando, e eles gritando, papai, papai, eu não estou aguentando, meu pai me tira daqui. Tirar como? Aí quando eu vi a coisa preta, eu gritei, socorro, meus filhos vão morrer. Aí tinha um corrimão assim de ferro, perto de uma parede, um cara subiu no corrimão e disse, me dá a criança. Pegou um, me dá o outro. E ficou segurando pelos braços assim no alto. Aí eu digo, bom, pelo menos eu morro sozinho. Não. Não, mas eu pensei que ia morrer. Eu já estava sem fôlego. Eu já não estava mais aguentando. Sabe? 2 policiais viram a situação, saíram com o cacetete. Abre, abre, que senão mata as crianças, mata as crianças. Aí pegou as crianças e me puxou, vem o pai juntos. Aí tirou. É terrível, irmão. Enfrentar uma multidão não é fácil. Veja que o texto diz aqui que Jesus estava andando para a casa de Jairo, uma multidão o seguia. A multidão também andava. E aí o problema se tornava mais difícil ainda. Ela era uma mulher debilitada. Ela era uma mulher fraca. E ela tinha uma multidão pela frente. Já experimentou ficar na frente de uma multidão? Andando, multidão. Todo mundo indo para um objetivo. Se você não acompanhar o ritmo, cair, morre pisoteado. Você lembra de uma tragédia que aconteceu em Meca, na Arábia, não é? Aquelas multidões que vão lá reverenciar o profeta Maomé, não sei o quê. Aí houve um ribuliço, corre, corre, gente caiu. Ora, foram centenas e centenas e centenas de mortos. Pisoteadas. Não tem como segurar. Caiu, morreu. 2 vezes eu escapei de multidão. Uma outra vez, 1970. Eu morava em Salvador, na Bahia.
Aí gostava de domingo e assistir o futebol, naquela época era muito tranquilo. E havia sido feita uma reforma no estádio da Fonte Nova, que agora foi implodido, estão construindo um novo, né? Fizeram mais um anel de arquibancada. Só tinha um embaixo, fizeram um em cima, em todo o estádio. Aí marcaram a inauguração, e era uma rodada dupla, Bahia, se eu não me falha a memória, Palmeiras, Vitória e Flamengo. Vitória e Flamengo eu tenho certeza que era. Bahia e o outro eu tenho dúvidas. E eu fui. O estádio assim, ó. E eu fiquei na parte nova, lá em cima. Só que... durante 15 dias antes da inauguração, ficou correndo um boato na cidade, que foi feito muito rápido, que ia cair, não vai aguentar, essas coisas que as pessoas inventam, né? Mas estava lá o estádio lotado, tudo correndo bem. No segundo tempo do jogo, houve-se uma explosão, BAM! E um grito, tá caindo! Não, rapaz, a coisa é terrível. Imagina um estádio aqui. Eu estava mais ou menos aqui, só que tinha um poste grande de iluminação e eu estava colado do poste. Quando eu olhei, a arquibancada foi ficando vazia, todo mundo se jogando, direto, assim, rápido. Aí eu me agarro no poste. Digo, se cair, eu caio aqui, por que eu vou me jogar lá? Foi a minha sorte. Morreu gente ficou paralítico, tetraplégico, paraplégico, suspendeu, não teve mais jogo, não teve mais nada. O campo parecia um campo de guerra, de gente ferida. Ninguém segura uma multidão. Ninguém segura uma multidão. Imagine essa mulher, fraca, debilitada, se ela entra no meio. Bastava chega para lá, ela bimba, a turma matava pisoteada. Ou não era? Olha como ela pensou. O texto diz o quê? Que ela veio por trás de Jesus. Ela disse, se eu entro na frente, desde que essa turma está aí enlouquecida atrás dele, a coisa vai ficar preta. Eu vou lá por trás. E vou abrindo caminho. E foi abrindo caminho até chegar por trás de Jesus, está aqui. Eu pergunto, qual é a multidão que está servindo de obstáculo entre você e os teus objetivos? Eu disse que essa multidão aqui representa algo ou alguma coisa que está além da tua força, além da tua capacidade, mas você tem que enfrentar. Qual é a multidão? Qual é o problema que está aí servindo de obstáculo? Meu irmão, minha irmã, enfrente a dificuldade, enfrente a barreira, enfrente o problema, enfrente o obstáculo. Não tenha medo, não desanime, não desista nunca, porque Deus é contigo e a vitória final será tua, em nome de Jesus Cristo. Não existe outra maneira de você conquistar as suas vitórias, a não ser enfrentando as lutas do dia a dia da vida. Não tem outro jeito. Se não quer enfrentar, meu irmão, já sabe qual é o teu final, né? Fracasso. Você já está candidato número 1 ao fracasso. Portanto, enfrente os problemas com fé, supere os obstáculos, vença as tuas lutas, porque o Senhor é contigo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Deus da graça falou com o seu povo nessa noite. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. A glória de Deus. Aleluia.